Instrução número 303/30 de 2022. Regula os procedimentos sobre a atividade do atirador designado. Introdução. Os ataques às instituições financeiras e similares por quadrilhas que atuam na modalidade novo cangaço e domínio de cidades trazem grandes prejuízos à sociedade e ao Estado, em vista da utilidade pública conferida às agências bancárias e aos terminais eletrônicos, principalmente nas cidades de pequeno porte, interferindo na segurança da população que reside ou circula nestas localidades e na ameaça à integridade física da comunidade e dos policiais militares. Os grupos de criminosos que atuam nesse tipo de ação, via de regra, agem com planejamento prévio, poder bélico e recursos não convencionais de logística, além de elevado número de autores, com ataques a quartelamentos e enfrentamento às forças policiais. Os confrontos em áreas urbanas com infratores portando armamentos que utilizam de munições de alta energia determinam a necessidade de incremento da segurança para os policiais militares e também para a população da localidade. Nesse cenário, verifica-se a necessidade de capacitar profissionais que compõem os serviços nos níveis de intervenção de recobrimento no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, para atuar em frente às forças adversas de forma técnica e controlada para impedir ou mitigar situações de risco resultantes de confrontos armados, pessoas, grupos de pessoas ou organizações cuja atuação comprometa a preservação da ordem pública, o Estado democrático de direito, o funcionamento dos poderes constituídos ou a soberania nacional. Minas Gerais, 2017. A PMMG regulamentou os procedimentos operacionais em ocorrências de ataques a agências bancárias e similares por meio da Instrução número 303/23/2017 Comando Geral. Complementarmente, considerando a necessidade de constante aprimoramento operacional para uma melhor atuação, a necessidade de definição da atividade de atirador designado, como um elemento operacional de relevância para a atuação em ocorrências que demandam a adoção de medidas não convencionais de emprego de tropa, a fim de robustecer a ação policial na neutralização de forças adversas. O atirador designado é o policial militar qualificado, com logística apropriada e que atua em ocorrências com ameaça real ou iminente à vida de policiais ou da população em geral com a realização de disparos seletivos e controlados, a fim de neutralizar forças adversas que estejam a curtas e médias distâncias, máximo 200 metros, 2 objetivos, 1 geral. Regular os procedimentos sobre a atividade do atirador designado para atuar em ocorrências que demandem a adoção de medidas não convencionais de emprego de tropa, a fim de potencializar a ação policial na neutralização de forças adversas. 2 específicos. A. Estabelecer as atribuições do atirador designado. B. Definir a forma de seleção do atirador designado. C. Definir a capacitação para a atividade do atirador designado. D. Definir o treinamento técnico para a atividade do atirador designado. E. Estabelecer a logística adequada para emprego na atividade do atirador designado. F. Definir as atividades de supervisão e controle da atividade do atirador designado. G. Definir quais ações extrapolam a competência do atirador designado. 3. Aspectos doutrinários. A Instrução número 303/23/2017 Comando Geral, que regula os procedimentos operacionais em ocorrências de ataques a agências bancárias e similares, define as atividades desenvolvidas nas fases pré-incidental, incidental ou de confrontação e pós-incidental. Sobre a atuação correlata a função do atirador designado, tem-se, a fase incidental ou de confrontação compreende as ações de reação ao fato durante sua imediata ocorrência, de forma a responder, com ações sistematicamente planejadas ao delito criminoso para impedir que este se consolide sem uma reação eficaz por parte do Estado. O principal objetivo das frações territoriais durante uma intervenção na fase
Incidental é quebrar ou desestruturar o planejamento dos criminosos, obrigando-os a modificarem suas rotas de fuga e locais de homicídio, sejam em áreas rurais ou urbanas, para então se encaminhar às ações seguintes que devem culminar, prioritariamente, com a neutralização da força adversa, o policial militar, em qualquer circunstância operacional que envolva a situação regulada pela presente instrução. Deve estar preparado para o confronto e nunca desconsiderar o princípio basilar da abordagem, que é a segurança própria e da população. Minas Gerais, 2017. A realização de disparos táticos, realizados para obter uma vantagem tática, para dar mais segurança ao reposicionamento da equipe de policiais militares no terreno, demanda treinamento específico, conforme preconizado no Manual Técnico Profissional 01, MTP 01. O policial militar que o realiza deve estar devidamente treinado para não colocar em risco a sua integridade física e a de outras pessoas. Minas Gerais, 2020, b. Sobre a necessidade de treinamento específico para o atirador designado, destacam-se as previsões doutrinárias contidas na Instrução número 303/23/2017 Comando Geral, a qual dispõe que na fase pré-incidental devem ser realizados treinamentos operacionais, bem como a Instrução N.O. sobrescrito 303/24/2018 Comando Geral, que regula a atuação do primeiro interventor em ocorrências de incidentes críticos de segurança pública de natureza policial, que prevê a capacitação como uma das exigências para a intervenção em incidentes críticos de segurança pública de natureza policial. O Comando de Policiamento Especializado, CPE, possui como atribuições o enfrentamento das forças adversas, bem como ministrar cursos e treinamentos em seu campo de atuação, e ainda, conforme Diretriz Geral para Emprego Operacional, DGUP, cabe ao CPE a coordenação técnica dos batalhões de policiamento especializado, BPE, e companhias de polícia militar independentes de policiamento especializado, CIA-PM-IND. Em todo o estado, Minas Gerais, 2019. Na estrutura de articulação do CPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, possui a equipe Sniper, responsável pela formação dos atiradores de precisão, snipers, no âmbito da PMMG e que detém domínio do conhecimento relativo ao armamento, tiro policial em curta, média e longa distância, bem como o uso de optrônicos 2 e conhecimentos em balística 2. Os optrônicos ou optoeletrônicos são sistemas eletrônicos que fornecem, detectam e controlam a luz, incluindo suas formas invisíveis de radiação, como raios gama, raios X, ultravioleta e infravermelho, além da luz visível. Neste contexto, refere-se aos equipamentos portáteis de emprego individual do tipo luneta e miras. Disponível em Quartzo Defense com Weblink. Acesso em 20 de janeiro de 2022. Desta forma, a capacitação do atirador designado deverá ser coordenada por componentes da equipe Sniper do BOP 4. Definição e emprego da atividade do atirador designado 4. Definição. O atirador designado é o policial militar selecionado e qualificado em armamento e tiro policial, formado em curso específico promovido pelo BOP, que atua na atividade de recobrimento e emprega armamento e munição convencional, equipado com optrônico de dotação da PMMG, sendo capaz de efetuar disparos seletivos e controlados contra alvos de valor e tamanho iguais ao da silhueta humana e que representem ameaça em curtas e médias distâncias, máximo 200 metros. O emprego do atirador designado visa garantir a segurança da equipe policial militar e de terceiros, por meio da observação de ameaças armadas, ameaça letal, que extrapolam a capacidade de resposta da equipe, numa distância inferior a 200 metros e da resposta qualificada, força potencialmente letal, para a neutralização destas ameaças. Nos termos da legislação em vigor.
O emprego do atirador designado deverá ser precedido da necessária avaliação de riscos, conforme preconizado no MTP-01 e da identificação do nível de força adequado para o caso, conforme o citado manual e a instrução número 303/28/2020 Comando Geral, que regula o gerenciamento de crises decorrentes de incidentes críticos de natureza policial. Ressalta-se que o emprego do atirador designado será limitado à distância máxima de 200 metros. Para ações acima dessa distância deverá ser acionada a equipe sniper do BOP 42 Capacitação. Compete ao CPE, por intermédio da equipe sniper do BOP, o planejamento, execução e a coordenação do curso básico de qualificação do atirador designado, bem como a análise periódica desta doutrina quanto à sua aplicabilidade e necessidade de atualizações, cujas propostas de alteração ou atualização serão remetidas ao Estado-Maior da PMMG, via terceira seção do Estado-Maior, PM3. 4.3 Logística. O armamento utilizado pelo atirador designado será o fuzil de assalto ou carabina calibre 5,56 x 45 mm sob plataformas próprias para patrulha policial com suporte adequado para acoplamento de equipamento optrônico de baixa magnificação, conforme dotação da PMMG. O aparelho de pontaria utilizado pelo atirador designado será equipamento optrônico com magnificação de 4x ou uso de aparelho eletrônico, rede DOT ou outras tecnologias e retículos, em conjunto com magnificadores que resultem a mesma magnificação. 4. Supervisão e controle da atividade. As unidades que capacitarem militares para desempenhar a função de atirador designado deverão manter rígido controle sobre a execução da atividade e deverão remeter ao CPE a relação dos militares designados para efetivação da supervisão técnica da atividade especializada prevista na DGUP. O emprego da força pelo atirador designado deve cumprir o previsto na Instrução Conjunta de Corregedorias número 02, no que tange ao acompanhamento e controle da letalidade e do uso da força da unidade no âmbito da PMMG. O emprego do atirador designado nas ações e operações policiais estará adstrito à deliberação do comandante da cena de ação. 4.5 Ações que não competem ao atirador designado. Não competem ao atirador designado as seguintes ações: a. As missões exclusivas do atirador policial de precisão 3, sniper, do BOP, com destaque ao tiro de comprometimento em ocorrências de crise. 3. Conforme instrução número 303/28/2020 Comando Geral, que regula o gerenciamento de crises decorrentes de incidentes críticos de natureza policial, o tiro de precisão é o disparo de arma de fogo, realizado pelo sniper, utilizando o armamento adequado, em um ponto específico no corpo do perpetrador do incidente crítico. Para que haja sua incapacitação instantânea, de modo a proporcionar a atuação do time tático para resgatar as vítimas. Minas Gerais, 2020. B. A realização de disparos seletivos e controlados cujo alvo esteja a mais de 200 metros. C. A modificação de armamento, munição ou equipamento de dotação da PMMG. D. A utilização de armamento, munição ou equipamento fora das especificações estabelecidas pela PMMG sem a devida autorização prévia. E. A multiplicação da doutrina de emprego do atirador designado. 5. Seleção e treinamento do atirador designado. 5.1 Seleção do atirador designado para se matricular no curso de atirador designado, além do previsto nas diretrizes de educação da Polícia Militar, DPM. O policial militar deverá ser credenciado em uso de armamento que emprega munições de alta energia e ter concluído algum dos cursos que possuam em sua grade curricular a disciplina de conduta de patrulha e realização de disparos com armas dotadas de munições de alta energia, tais como curso de operações policiais especiais, curso de procedimentos ROTAM 4, curso de procedimentos GER 5, curso de operações ROCA 6,
curso de radiopatrulhamento tático móvel, curso de radiopatrulhamento tático rodoviário, curso de capacitação do Grupo Especial de Policiamento Ambiental, 4 rondas táticas metropolitanas, 5. Grupo especializado em recobrimento, 6 rondas ostensivas com cães. Após a conclusão do curso de capacitação específico, o policial militar deverá estar apto para efetuar disparos seletivos e controlados, contra alvos de valor e tamanho iguais ao da silhueta humana e que representem ameaça em curtas e médias distâncias, máximo de 200 metros. 5. 2. Armamento, aparelho de pontaria e munição. O armamento utilizado pelo atirador designado deverá ser o fuzil de assalto ou carabina semiautomático convencional compatível com acoplamento dioptrônico, trilho Picatinny fixo original do armamento, no calibre 5,56 x 45 mm, com a possibilidade de uso de supressor de ruído. O aparelho de pontaria será da carga da PMMG, sendo vedado o uso de equipamentos particulares. Tendo em vista o contexto operacional de sua atuação, utilizará optrônico de baixa magnificação, 4x, com a possibilidade de uso de mira híbrida, com certificação MIL-SPEC ou equivalente. A munição utilizada será de calibre 5,56 x 45 mm, de uso policial, adquiridas pela PMMG, sendo vedado o uso de quaisquer outros tipos de munições. 5. 3. Treinamento técnico 7 conforme diretrizes de educação da Polícia Militar, DEPM, visa abordar conteúdos teóricos e práticos e oportuniza o treino para o aperfeiçoamento da prática militar, inclusive os específicos de cada área de atuação ou os de caráter extraordinário especial, Minas Gerais, 2022. Em razão da atividade desempenhada, do cuidado e atenção a que o armamento e aparelho de pontaria específicos para a função necessitam, bem como da indispensabilidade da manutenção das técnicas e fundamentos de tiro, o atirador designado deverá executar treinamentos periódicos visando verificar a zeragem do aparelho de pontaria e se manter apto para a execução da função. A unidade de lotação do atirador designado deverá disponibilizar recursos para que seja realizado ao menos um treinamento com no mínimo 10 disparos por mês. Exceção ocorrerá nos casos em que houver qualquer evento que possa resultar na perda de zeragem do aparelho de pontaria, exemplo o impacto com força significativa contra o optrônico, retirada do optrônico, entre outros. Nesses casos, novo procedimento de zeragem, no menor decurso de prazo possível, deverá ser realizado no sistema de armas, sob pena do armamento restar inoperante e o militar impossibilitado de atuar na função de atirador designado. 6. Prescrições diversas. 6. 1. Somente poderão indicar policiais militares para capacitação como atirador designado as unidades que dispuser dos recursos necessários para a implementação da atividade, acessórios para armamento, munições em quantidade suficiente para o treinamento mensal, militares com a qualificação básica a qual é pré-requisito para se submeter à qualificação específica. 6. 2. Os casos omissos serão resolvidos pelo chefe do Estado-Maior da PMMG. Quartel do Comando Geral em Belo Horizonte, 14 de junho de 2022. Rodrigo Souza Rodrigues, Coronel PM Comandante-Geral. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!